Alô galera que gosta, que acompanha o futebol goiano, um grande abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, é sempre uma grande satisfação contar com a sua audiência aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos, assim você ajuda a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. O Atlético tomou uma goleada nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, 4-0 para o Bragantino. E nesse vídeo eu vou falar das minhas impressões do jogo, por que é que o Atlético acabou sofrendo essa goleada e que alertas ela traz para a comissão técnica, para a diretoria e também para o elenco rubro-negro. É logo depois da vinheta de abertura. Aqui no Futebol 62, ajudando a fortalecer o nosso projeto, nós temos o patrocínio da Viegas Printer Locação de Impressoras. Você sabia que a mensalidade que você paga por uma impressora, pelo aluguel de uma impressora, ele equivale ao valor de um toner? Pois é, a Viegas Printer tem a impressora ideal para o seu negócio. Atendemos todo o estado de Goiás. Fale com um dos nossos consultores por este telefone ou pelo WhatsApp 99143-7700. Viegas Printer, patrocinadora do Futebol 62. Dura derrota essa do Atlético, 4-0 lá em Bragança Paulista. E o Atlético contando com a sua força máxima, o time que veio jogando e conseguindo excelentes resultados, né? Esta equipe que jogou foi a equipe base que eliminou o Vila Nova na semifinal do Campeonato Goiano, ganhou o Campeonato Goiano do Goiás, goleou a LDU, empatou com o Flamengo, venceu o Defensa e Justiça dentro da Argentina. Então é o time principal do Atlético. E o que é que aconteceu, né? Primeiro, eu até projetava um jogo equilibrado, porque são duas equipes que usam estratégias diferentes, né, modelos de jogo diferente, mas que ambas executam muito bem o seu modelo de jogo. Até por isso eu projetava um duelo mais equilibrado lá em Bragança. E ele foi um duelo equilibrado nos primeiros 15 minutos de jogo. As duas equipes tentavam cada uma impor o seu perfil de jogo, cada uma tentava impor a sua estratégia, mas com a bola no chão, tentando construir jogadas. O Atlético um pouco mais vertical, o Bragantino até pelo seu jogo posicional, muito toque, né? muita triangulação, muita oferta de passe na tentativa de ir se aproximando da área do Atlético. Só que veio uma sequência de erros do Atlético que desencadeou nesta derrota. O primeiro, o Baralhas erra na saída de bola, o Ítalo recebe o passe e acerta um chute de uma felicidade ímpar, né? Raramente você vai ver um jogador acertar um chute como aquele. Depois o Atlético toma um gol em um tipo de jogada que vem levando muito perigo ao Atlético já há vários jogos, que é a bola aérea dentro da área do Atlético, especialmente a bola aérea no primeiro pau. Essa bola aérea no primeiro pau ela tem causado estragos na defesa rubro-negra. O Wanderson perdeu a disputa direta com o Natan, chegou atrasado para essa disputa. E o Bragantino fez 2-0 ali, já se criou uma situação muito difícil de reversão. Isso era por volta de 26 minutos, quando o Bragantino faz o segundo gol. Logo em seguida, até num lance em que o Atlético levou perigo, num escanteio, o Edson cabeceou, o goleiro Cleiton fez a defesa. O Bragantino saiu num contra-ataque rápido pela esquerda. O Tubarão passou de passagem pelo Jefferson e cruzou, vamos dizer assim, os dois pontas do Bragantino ganharam dos dois laterais do Atlético. O Tubarão venceu a disputa ali com o Jefferson pela direita e cruzou. O Sorriso antecipou o Dudu pelo outro lado, matou no peito e fuzilou praticamente ali o goleiro Luan, né, chutando forte dentro da pequena área para fazer 3-0, decidir a vitória a favor do Bragantino
e deixaram o Atlético numa situação muito complicada dentro do jogo, inclusive com risco de tomar uma sonora goleada lá em Bragança Paulista. O Atlético sumiu do jogo, não conseguiu mais atacar, não conseguiu mais incomodar o goleiro Cleiton e ficou refém da equipe do Bragantino. No intervalo, o técnico Humberto Loser fez 3 substituições, até na tentativa de que seu time fosse mais competitivo no segundo tempo. Colocou o Churin para ter uma referência e os zagueiros do Bragantino não terem tanta liberdade na saída de bola. Trocou Jorginho e Shailon aliás, trocou o Jefferson, né, e o Shailon. O Jorginho foi o Churin que entrou no lugar dele. Trocou o Jefferson e o Shailon pelo Luiz Fernando e o Rainer, né. Passou o Luiz Fernando ali para o lado esquerdo, ao lado do Rainer, aliás, o Luiz Fernando lá direito, no lugar do Shailon, o Rainer na lateral esquerda, no lugar do Jefferson, e com o Churin no ataque, o Elton Rato sendo recuado para fazer a meia. Não surtiu efeito. O Bragantino começou o segundo tempo com um domínio maior do que teve sobre o Atlético no primeiro tempo. Tanto é que no primeiro tempo a gente ainda teve forças equilibradas, apesar do 3-0. O Bragantino finalizou 6 vezes no gol do Atlético, um aproveitamento absurdo de 50%, e o Atlético finalizou 4 vezes no gol do Bragantino. Na segunda etapa, o Bragantino finalizou 12 vezes no gol do Atlético, né? Então foi um domínio territorial até maior do que no primeiro tempo, enquanto o Atlético só finalizou uma vez no gol do goleiro Cleiton. As 3 substituições do Atlético, como você tem, não surtiram efeito. O Bragantino chegou ao quarto gol em uma outra jogada de escanteio, outra vez cobrada no primeiro pau. Desta vez o Ortiz ganhou do Churin, que estava na disputa direta com ele, 4-0. E aí eu entendo a atitude do Humberto Loser, sabe? Acho que ela foi acertada. Por quê? Ele tira o Rato e o Marlon Freitas, né? Primeiro o Marlon Freitas, depois o Rato, colocando o Edson Fernando, que fez a sua estreia, e colocando o Rickson. Qual foi a intenção do Humberto Loser ali? Não foi criar um time competitivo, não foi agredir o Bragantino. Ele jogou ali para preservar a honra da instituição. Porque o jogo com 4-0, restando muito tempo ainda para acabar, o Atlético corria um sério risco de tomar uma sonora goleada, perder de 5, de 6, de 7. Isso seria catastrófico. O 4-0 já foi ruim demais. Se você toma uma goleada maior que essa, desmoralizante, depois é mais difícil para você recuperar o elenco, depois é mais difícil para você recuperar a confiança do torcedor. Então, acho que o Humberto Loser, naquelas 2 últimas substituições, eu até acho que o Humberto Loser foi bem nas suas substituições, na ideia das substituições. Elas não fizeram, foi surtir efeito. As primeiras não surtiram, né? As substituições do intervalo, elas não surtiram efeito. O Bragantino continuou tendo um amplo domínio. As outras 2, já com outro objetivo, né? De evitar uma goleada maior, elas acabaram surtindo efeito. O Atlético conseguiu encaixar um pouco melhor a marcação. O Barbieri também foi mexendo no time do Bragantino, que foi perdendo força com as substituições, e o jogo acabou ficando num 4-0, que foi um resultado ruim, mas que trouxe, vamos dizer, um certo alívio, porque quando o Bragantino fez 4-0, dava-se a impressão de que poderia ser pior ainda, até pelo volume de jogo que a equipe paulista tinha sobre o Atlético. O fato é que o Atlético teve uma noite muito infeliz, e isso acontece no futebol, né? Perdeu a invencibilidade de 13 jogos, primeira derrota do técnico Humberto Loser à frente do time. Ela chegaria algum dia, provavelmente a gente não imaginava que seria dessa forma, mas acabou acontecendo, né, diante de um adversário muito pesado, que tem um modelo de jogo difícil de marcar, né, que tem uma intensidade muito grande de jogo, e um time que tem uma fome incrível. O jogo estava 4-0 para o Bragantino, e o Bragantino jogando em cima, brigando pela bola, tirando a saída de bola do Atlético. Então é um time complicado de você enfrentar. Que lições esse jogo pode trazer, né, para o Atlético? Primeiro, o Atlético precisa imediatamente corrigir essa bola parada defensiva. O Atlético tomou gols assim do Vila Nova, do Goiás,
teve muito próximo de tomar da LDU. O Luan fez talvez a maior defesa dele vestindo a camisa do Atlético até agora. Tomou do Flamengo, não tomou do Defensa e Justiça, que a bola acabou batendo na trave, né, naquele jogo. Mas o Atlético sofre muito com esse tipo de jogada e ontem tomou 2 gols do Bragantino, né, nessas bolas aéreas. E as equipes já vêm explorando esse primeiro pau do Atlético, pois normalmente conseguem ver que os adversários conseguem levar vantagem nesse tipo de jogada. Então esse é um aspecto. Outro ponto, o Atlético precisa trazer um lateral esquerdo, né? Vai usar o Rainer ali, improvisado, mas o Atlético precisa ir ao mercado e buscar um lateral esquerdo. Nenhum dos 2 laterais esquerdos do Atlético que jogaram até agora, nem o Arthur Henrique, nem o Jefferson deram resposta positiva. Então vai ser natural as equipes tentarem explorar esse lado esquerdo da defesa do Atlético. O Goiás, naquele primeiro tempo da final, em que venceu por 1-0, o Goiás jogou muito por ali em cima do Arthur Henrique e levou vantagem. Então é um setor que causa preocupação. Agora, no demais, vamos dizer assim, foi um erro, vamos dizer, único, né, do Baralho, um erro pessoal do Baralho, que acabou desencadeando o primeiro gol, depois vem o segundo. Então eu tenho assim também para uma noite infeliz. Às vezes isso acaba acontecendo. Mas esses 2 aspectos, a lateral esquerda e as bolas aéreas, o Atlético precisa corrigir. Essas aí foram as minhas principais impressões do jogo. Visando a sequência agora, o Atlético vai ter que demonstrar força de recuperação. Humberto Lousa ainda não havia perdido. Nós vamos ver agora como é que é a reação dele, a reação do elenco sob o comando dele após uma derrota. Até porque o Atlético tem uma sequência de jogos aí, uma sequência pesada, né, de jogos importantes. Pega o Cuiabá pela Copa do Brasil, tem que fazer o resultado. Pega o Botafogo depois fora de casa pelo Brasileiro, jogo difícil. Pega o Antofagasta na sequência, um jogo que o Atlético é favorito, mas que não pode dar margem para erro. O que o Atlético construiu de gordura, ele precisa manter neste jogo contra a equipe chilena. Então vai ter que ter um poder de recuperação muito grande, até para não deixar que uma derrota acaba se transformando numa sequência de resultados negativos, tá bem? E você, torcedor atleticano, quais as suas observações sobre essa derrota do Atlético lá em Bragança Paulista? Deixe o seu comentário, faça a sua manifestação, ela é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado e uma excelente semana para cada um.